Produção de conhecimento, uma característica fundamental das sociedades humanas. A sociedade humana, ela produz conhecimento. A sociedade humana, ela produz reflexões. Diz que um dos relatórios das Organizações das Nações Unidas, divulgado em setembro de 2014, informava que 805 milhões de pessoas passavam fome em todo o mundo. Esse número representava 1 em cada 9 seres humanos que viviam no planeta. A ONU também apontava que a maior parte dos que passavam fome viviam em países em desenvolvimento. E isso nos mostra que, em pleno século XXI, antigos problemas continuam a desafiar a humanidade. Por isso, é cada vez mais importante compreender o mundo e os fenômenos que fazem parte do dia a dia. O conhecimento é importante. O conhecimento serve para a vida e para que a sociedade tenha melhores condições de vida. Só para lembrar que, para cada problema vivenciado por homens, mulheres, em vários lugares da Terra, como a falta de comida ou a distância entre duas cidades diferentes sociedades encontram e encontravam diferentes soluções. Entretanto, tendo como referência a história ocidental, até o final da Idade Média, essa busca por conhecimento e soluções não acontecia em relação às transformações e os conflitos sociais. Por exemplo, o choque entre religiões, os conflitos geracionais, a estrutura familiar e a organização política e econômica, entre outros, eram entendidos como fenômenos naturais ou como resultados da providência divina. Era assim que era entendido. Nesses casos, não cabia à humanidade interferir. Veja só, a humanidade passava por determinadas situações difíceis e não cabia a ela interferir. Uma realidade na qual não se podia intervir não é vivida como um problema, mas como um destino. E um destino não se pode ser objeto da ação humana e do conhecimento científico, assim se pensava. Foi somente a partir do século XVIII, por causa das grandes revoluções que ocorreram no período, as sociedades e suas diferentes realidades começaram a ser discutidas e vistas como construções passíveis de serem transformadas pela ação humana. Mais do que isso, essas transformações poderiam ser realizadas considerando objetivos traçados pela própria sociedade, com base em princípios éticos modernos que propunham a liberdade, a igualdade e a fraternidade contra a servidão, a hierarquia e a exploração. O contexto social que mudou o modo como as sociedades ocidentais olhavam para si mesmas e as converteu em objeto da ciência foi um processo sócio-histórico que envolveu 3 grandes revoluções. Uma revolução econômica, a Revolução Industrial. Uma revolução política, a Revolução Francesa. E outra, a Revolução Cultural, o Iluminismo. Nesse contexto, o conhecimento religioso e filosófico, construído ao longo dos séculos, foi confrontado com outro modo de compreender a realidade social, o conhecimento científico. Por isso, o conhecimento científico é super importante. Somente então foi possível o surgimento da sociologia, ciência que objetiva compreender os conflitos, as permanências e as transformações das sociedades contemporâneas. Em conjunto com a antropologia e a ciência política, a sociologia constituiu o campo do conhecimento denominado ciências sociais. Elas buscam compreender a realidade social e propor soluções para os inúmeros conflitos sociais contemporâneos, ainda que na prática
a divisão entre as três ciências não seja rigorosa por convenção. A antropologia prioriza os fenômenos culturais. A ciência política, as relações de poder e instituições políticas. E a sociologia, a análise das relações e estruturas sociais. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, estudar a sociologia nos permite desnaturalizar nossas certezas. E porque o método científico é uma ferramenta indispensável para o sucesso desse estudo. A função da sociologia é olhar para aquilo que consideramos natural de forma desnaturalizada. Aquilo que nós consideramos como verdade, perceber que aquela verdade é algo construído, que pode ser questionado, pode ser analisado, pode ser desmistificado. A sociologia é uma ferramenta para melhor entender a sociedade e as suas instituições.